Sejam todos muito bem-vindos a esse PGS Conecta de hoje, trazendo um assunto que está muito em alta na nutrição, que a gente vai falar sobre nutricionistas. Então, para nutricionistas que têm interesse em falar com o público 60 a mais, em falar desta área da nutrição que envolve a geriatria, né? E para falar sobre esse assunto, hoje eu convidei a doutora em gerontologia Raquel Milani. Ela é nutricionista. Ela tem uma super experiência nessa área já e a gente vai começar a falar logo mais sobre esse assunto. Durante a live, aproveitem para enviar perguntas também, porque vocês podem aproveitar para se atualizar sobre esse tema, quem já atua na área, né? E quem não atua na área também vai poder verificar se é uma área de interesse, quais são os assuntos abordados, onde pesquisar, tá bem? Já convidei a professora aqui. Olá, tudo Ah, bem? tudo bem? Muito obrigada, te agradeço por ter aceitado o meu convite, doutora Raquel. É um prazer ter você aqui para falar sobre esse assunto. E antes de começar, a gente só vai ver aqui se começar, a gente só vai ver aqui se tá conseguindo me ver, tá tudo certo? Tranquilo. Tá, eu também tô te vendo direitinho, E aqui também o som tá bom. tá. Às vezes pode que trave, mas a gente vai ao longo da live se ajudando aqui bem tranquilo quanto a isso. Tá perfeito. Então, eu já fiz uma pequena introdução, né, sobre esse nosso tema de hoje, Raquel. E assim, para iniciar, eu acho que para contextualizar, eu gostaria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória na área da geriatria, da sua história como nutricionista, que eu acho que vai ser um bom início de live. Então, fica à vontade e depois a gente dá sequência também para fazer questionamentos e sobre esse tema em si. Tá ótimo. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Sempre é bom uma oportunidade da gente falar, né, sobre esse assunto que é o tema da nutrição do idoso, que é um assunto tão importante, ainda mais nesse momento atual, né? E, e é muita satisfação que eu tenho em compartilhar dessa minha prática atual, da minha bagagem com vocês. Então, eu vou contar brevemente assim, a minha história, porque ela já tem mais de 2 décadas, né? Então, não vou me aprofundar nos detalhes. Eu Tranquilo. estou trabalhando nessa área da saúde do idoso desde que eu iniciei em Porto Alegre, né? Eu moro aqui em Floripa há 3 anos, mas grande parte da minha trajetória profissional foi em Porto Alegre, na PUC, e eu fiz o meu mestrado e o doutorado na área da gerontologia biomédica, que é um curso que foi ofertado ali pelo Instituto de Geriatria da PUC, e foi um privilégio, assim, para mim, uma experiência muito importante, porque é uma área interdisciplinar, né? Então, tive, assim, esse início, assim, essa formação que até hoje trago comigo essa questão do trabalho em equipe muito presente, mesmo não estando tão inserida em equipes aqui, mas sempre tentando de alguma forma atuar de uma maneira mais integrada, tratando do idoso, né? Uhum. Então, eu também tenho título de especialista em nutrição clínica, em terapia nutricional enteral, que me complementa bastante para o tipo de trabalho que eu venho fazendo atualmente, né? E aí, na PUC, eu trabalhei muito em diversas áreas, tanto na hospitalar, podendo trabalhar com uma equipe numa área fechada, ali na unidade de internação geriátrica, que me deu muita experiência, assim, nesse sentido dos rounds diários de visitar o paciente na beira do leito, os Uhum. idosos principalmente, né? E também atuei com residência, como tutora da saúde do idoso, como coordenadora de residência, como professora por 15 anos do curso de nutrição, sempre na perspectiva do envelhecimento. Então, hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho mais com vocês. Aqui em Floripa, eu tenho atuado direto em campo
em atendimento ao idoso, tanto presencial, em consultório, clínica, quanto teleatendimento e domiciliar. E também eu tenho trabalhado com as Nutris aí de todo o Brasil, né? Vi que tem várias pessoas aí presentes, bem queridas, com consultoria, com curso, então no sentido de ajudar aí ao máximo para a gente poder multiplicar essa prática aí do atendimento do idoso. Que legal ouvir da Isso tua aí. trajetória, Raquel, porque ela é totalmente voltada desde o início, né, para envelhecimento, para atendimento do idoso, né? E porque às vezes a gente tem trajetórias profissionais diversas em que a gente vai se encontrando e testando algumas áreas, e você já se identificou desde o início com essa área, né? E faz parte isso também de ir se achando, né, aos Aham. poucos. Mas como eu digo assim, foi uma oportunidade bem de estar ali no lugar, na hora certa, né, em que estava iniciando esse programa de pós-graduação. Era bem no andar onde tinha unidade de internação, onde eu atendia. Então, Entendi. já se falava muito sobre a questão do envelhecimento populacional naquele momento Uhum. e na necessidade de aprimoramento dos recursos humanos para esse fim, porque todos estamos envelhecendo e daqui a pouco precisamos dos profissionais para nos atender, né? Então, foi bem isso mesmo. Perfeito. Então eu já vou começar fazendo um questionamento, né, em relação bem a essa temática, né, do idoso. Quem são esses idosos 60 a mais hoje que a gente ouve tanto falar, né? E quais são os principais desafios que esse público, né, 60 a mais apresenta para os nutricionistas? Sim. A gente fala 60 a mais aqui no Brasil por conta, né, da Organização Mundial da Saúde, do Estatuto do Idoso. Então, esse grupo, se a gente for pensar, ele é muito amplo, né? Porque é uma faixa etária que vai dos 60 até os 100 anos ou mais. Então, é a maior faixa etária aí dentro dos estágios da vida que a gente pode encontrar. E com certeza, né, Cláudia, as necessidades e os perfis de necessidade de cada um vão ser muito amplos e diferentes também. A gente não pode tratar o idoso como uma entidade única, assim, porque realmente ele é conhecido como um grupo muito heterogêneo, né? Então, quando a gente vai trabalhar nessa área, a gente sabe que hoje em dia a gente fala muito dos nichos de atendimento, né? O meu nicho é materno-infantil, é nutrição esportiva. Meu nicho é o idoso. Mas nem todo mundo vai trabalhar com tudo do idoso, né? Então, tu precisa pensar se eu vou trabalhar com o idoso mais jovem ou mais longevo, com doença crônica ou mais acamado no domicílio. Tudo vai depender do perfil desse idoso também, do contexto que ele está inserido, da situação de saúde, porque existem ainda, né, existem os idosos muito jovens mesmo, ali mais perto dos 60, que são muito ativos dentro da perspectiva do envelhecimento ativo, mas existem idosos nessa faixa etária que já estão mais doentes, que já estão, né, com multimorbidades, que tiveram algum evento de saúde que não estão bem. Assim como tem aqueles mais longevos, os centenários, às vezes até que nos surpreendem, né? Na minha família teve 2 casos da minha avó super longeva, que faleceu ano passado, e eu tenho um avô ainda aí na Serra Gaúcha, né, que está com 96 anos, assim, super bem para a questão da idade dele, com bastante autonomia e tudo. Então, é muito ampla essa variação. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? A gente precisa fazer a escolha do qual idoso que a gente vai atender, até para poder compreender os diferentes perfis e ver em que área que a gente vai se aperfeiçoar mais, qual é a necessidade, assim, do nosso conhecimento, do nosso estudo, né? Em relação aos desafios, né, que tu perguntou também, essa é uma faixa etária de ampla vulnerabilidade também, em relação à nutrição, ao estado nutricional, assim como à sua saúde, né? Então, tem ali necessidades específicas de nutrientes e em função daquelas mudanças que ocorrem com o envelhecimento, chamadas lá
biopsicossociais, né? São muito amplas, muito que nós todos passamos por isso, né? Então, essas mudanças todas impactam no estado nutricional e também em vários nutrientes, em várias questões aí que eu falo bastante e a gente ouve também, por exemplo, a questão do risco de desidratação que o idoso tem maior, né, por diminuição da eficiência ali da sensação de sede, por ter uma ingestão diminuída, até pelo contexto ali que ele está inserido, a rotina dele, a questão da vitamina B12, que se fala muito como uma preocupação, né, que ele tem ali uma diminuição da secreção ácida do estômago, que favorece a dificuldade de absorção, e também pelo uso de alguns medicamentos, né? Então, a questão da vitamina D, que também diminui a eficiência da pele para a síntese da vitamina D. Então, tudo se torna, né, várias questões ali que a gente tem que ter conhecimento dessas alterações e que são desafios para nós. A própria sarcopenia, que eu trabalho muito também, trabalhei no meu doutorado com isso, que é essa diminuição da massa magra e também da perda de força que a gente tem associada à idade, né? São aspectos que nos desafiam muito aí no dia a dia, que tornam o idoso único e muito diferente de um adulto jovem, né? Então, a gente vai trabalhando com essa questão. E o nosso país está envelhecendo cada vez mais e a gente precisa se preparar aí para essa demanda e para esses desafios, né, Cláudia? Perfeito. Até uma curiosidade, Raquel, acho que para quem está começando também, né? Você já tem hoje bem definido o seu público de atendimento, né? Uhum. Nessa margem que é bem extensa, né? Que vai dos 60 aos 100, digamos assim, né? De idade. Mas como você comunica isso para os seus pacientes? Assim, como nutricionista ele poderia comunicar? Porque se ele vai atender o idoso de 60 anos saudável, talvez ele não tenha Uhum. todo o foco em trabalhar com sarcopenia, mas ele já vai ter que estar ligado e vai ter que estar habilitado para observar sinais, né, da sarcopenia, por exemplo, num idoso Uhum. jovem, né? Então, como é que faria isso? Assim, um pouco fugindo, né, do que a gente tinha, mas essa Não, comunicação. perfeito, perfeito. Na verdade, eu trabalho com uma faixa mais ampla, tá, Cláudia? Porque eu coloco, assim, até aí no meu perfil, né, no Instagram, no meu site, em todos os meus meios aí, eu coloco como 40 a mais. Por Entendi. que é 40 a mais? Porque eu trabalho na perspectiva da geriatria preventiva. Perfeito. Então, como a gente observa na população que nessa faixa etária já começa a ter várias alterações que vão impactar direto no envelhecimento bem-sucedido, é um compromisso, assim, que eu tenho de já poder ir trabalhando com essas pessoas, né? Uhum. Os próprios geriatras, muitos já trabalham nessa perspectiva da geriatria preventiva. Então, eu comunico assim com tranquilidade que trabalho com pessoas 40 a mais, mas eu procuro deixar claro e defino isso assim, que além desse público, eu trabalho com atendimento domiciliar, por exemplo, também, né? Uhum. Que a gente sabe que culturalmente vão ser Sim. idosos mais dependentes, com necessidades mais complexas em relação às suas necessidades ali, né? Nutricionais e tudo. Então, eu comunico dessa forma, mas como é que eu gerencio e atendo de diferentes formas? Como é que eu organizo esse conhecimento, né? A partir dos protocolos de atendimento. Então, eu sei que lá para o meu paciente 40 a mais, eu vou ter um protocolo específico de avaliação nutricional, alguns aspectos que eu vou avaliar melhor. Normalmente, esse paciente, ele vai ter mais risco relacionado à parte cardiovascular, a sobrepeso. Então, eu vou avaliar mais dentro dessa ótica. Outras pessoas já 60 a mais, às vezes ainda se identificam mais com esse perfil, outras vai passando a idade já tem mais risco nutricional. Aí eu trabalho com a mini avaliação nutricional, eu trabalho com a medida da força de preensão palmar. Então não é tudo para todo mundo, né? Uhum. Então a gente vai trabalhando, eu tenho definidos os meus protocolos para cada perfil.
e para cada cenário, e mesmo cenários, por exemplo, a telenutrição hoje, eu tenho atendido, ela é mais democrática ainda, né? Porque tem gente mais jovem que não quer presencial e tem aqueles que seria do domiciliar, mas também não quer presencial agora, né? Uhum. Então eu atendo desde pessoas 40 a mais, mas é uma tele ali com o familiar, o cuidador, né, do paciente. Então, assim que eu faço. Mas Perfeito. nem toda nutri vai trabalhar dessa forma, né? Uhum, Pode uhum. optar por um nicho, subnicho, assim, mais específico, né? Dentro Sim, disso. daqui a pouco a nutricionista tem o conhecimento em geriatria, mas vai optar por trabalhar na área de longevidade, que seria ali o 40 a mais, né? Mais nessa Sim. parte da prevenção, longevidade saudável, né? Então, mas foi interessante você ter citado essa questão dos protocolos que você utiliza, porque você vai ter que adaptar o tempo todo para todos os pacientes, né? Ele é só um guia, né? E ele não é uma verdade absoluta, né? Daqui a pouco eu acredito que você utilize um pouco desse protocolo, um pouco do outro, justamente para adaptar ao ser humano que é tão diverso, né? Porque ele vai ser um 60 a mais daqui a pouco com a sua biologia e o seu metabolismo de 40 a mais, né? Não sei o que eu tô falando, como eu não atuo na área, mas eu tô falando daqui a pouco sobre uma perspectiva, assim, do que a gente vê, né? Dessa questão da longevidade, assim, então, Como bem... tudo na nutrição, né? Requer essa personalização aí do atendimento, né? É bem assim. Perfeito. Você já falou sobre algumas demandas ali, né? Desidratação, B12, a questão da vitamina D. Tem outras demandas que aparecem assim frequentes no teu atendimento hoje de consultório em relação Ah, à nutrição? é bem variado também, né? Então tem desde esse perfil do atendimento com um enfoque mais cardiológico, por exemplo, que é uma pegada bem importante dentro da gerontologia também. Então, a Perfeito. gente tem bastante, verifica a questão, alteração glicêmica começa a acontecer, né? O perfil lipídico, a questão do controle do peso é algo bem importante, porque a gente começa a ter ali um aumento da obesidade visceral também, que é Uhum. um fator de risco bem importante para, né, para essas demandas metabólicas aí, até a questão de deficiências nutricionais mesmo. Hoje a gente tem colocado bastante holofotes também no zinco, né, no magnésio, como nutrientes, assim, que antes eram mais subnotificados e hoje eles estão aí mais na pauta também e podem ser mais facilmente corrigidos, né? Então é bem variado, desde excessos a deficiências, assim, Sim, a gente realmente. teve nesse último ano, né? O assunto foi imunidade, né? E a nutrição, assim, apareceu muito em relação a isso, principalmente ali quando você falou vitamina D, zinco. Então, eu acredito que É, são coisas que ficaram com um foco maior também, né, Raquel, é. nos Porque últimos a gente tempos. tem a questão da imunossenescência no idoso, né? Então é esse envelhecimento do sistema imune que é o que leva também muito, vulnerabiliza o idoso, por exemplo, a essa questão da pandemia também, né? Há muito há de se estudar ainda sobre esse tal Covid, mas a gente sabe Verdade. que isso tem uma influência importante e que a nutrição tem um poder de modular também bastante isso, né? Então, a importância do nosso conhecimento e da nossa atuação perante essas mudanças aí que ocorrem. Perfeito. E assim, de acordo com o que você já falou, né, que você utiliza, adapta protocolos assim para a realidade, enfim, na prática. Hoje o nutricionista, assim, se você pudesse dizer assim, o ideal seria que você consultasse tais e tais materiais e tivesse conhecimento de tais materiais para atender o idoso com segurança. Quais seriam esses materiais? Aonde pesquisar? Tá. Eu pensei em te trazer mais a questão assim dos guias, das diretrizes, dos guidelines, mas em termos de recomendações nutricionais que a gente se Ótimo. propôs assim, né? Não vou falar muito de avaliação nutricional agora, porque daí eu acho que acaba fugindo um pouco daquilo que a Sim, a gente gente está um chamou passo ali à o pessoal, frente já. É. né? Então, com certeza, essa questão da longevidade, ela trabalha bastante com mudanças no perfil epidemiológico de saúde, né, da nossa população.
e a gente sabe que a nutrição é um dos aspectos mais relevantes dentro do estilo de vida que pode interferir, porque essas doenças crônicas que ocorrem com o idoso, elas podem ser evitáveis ou controláveis, né? Que ocorrem com a gente, não só com o idoso, né? Então, existem ali algumas recomendações, principalmente pensando numa lógica, assim, de sequência da complexidade, né? Desses materiais. Então, eu estou pensando assim, num envelhecimento bem sucedido, né, um envelhecimento saudável, que é aquele que a gente consegue preservar a nossa funcionalidade, ter qualidade de vida, e esse conceito de envelhecimento ativo, que a gente tem como uma potencialização, né? Até com idades mais avançadas, a gente segue com aquela autonomia, com aquela contribuição, assim, de vida. Então, como a nutrição é um dos pilares fundamentais, a gente tem alguns guias, né? Começando pelo próprio guia alimentar para a população brasileira, mas que não é específico para o idoso. Embora não seja específico, ele também abrange o idoso, né? Então, o guia alimentar, que tem ali como a regra de ouro que natura. Deu uma travadinha? Deu uma travada, mas eu tô te ouvindo só a imagem. Tá. Então, alimentos in natura e minimamente processados, preferindo preparações culinárias no lugar, né, de ultraprocessados. Então, essa frase, essa regra, ela parece tão vaga, simples, mas ela diz tanta coisa em relação à nossa alimentação, que é uma forma de prevenção, né, para a nossa longevidade com qualidade de vida. Então, o guia alimentar, sem dúvida, é um instrumento, e a gente também tem um material que se chama Alimentação Cardioprotetora, que é fruto de um trabalho do Ministério da Saúde com o Hospital do Coração, material de 2018, né? Que daí ele já tem um olhar um pouquinho mais específico sobre algumas doenças crônicas, a questão do excesso de peso ali, fatores de risco cardiovascular. E eu utilizo bastante, assim, na prática, eu preconizo bastante essas orientações aí, que são orientações do nosso ministério, né? E algo específico que a gente tem aqui do Ministério da Saúde são os 10 passos da alimentação, né, saudável para a pessoa idosa. Então, com certeza que a Nutri que trabalha com o idoso precisa ter conhecimento, né, desse material. E não é um material só para Nutri, também é para toda a população, na verdade. Então, o nosso compromisso, nosso papel de disseminar esse conhecimento, essas recomendações aí, que dentro desses 10 passos indicam várias diretrizes ali que devem ser seguidas para minimizar esse risco, essa vulnerabilidade em relação à nutrição, né? Desde a questão da regularidade das refeições, do consumo de alguns alimentos ali, como feijão, sempre tão enfatizado, né? Tem um protocolo também do Ministério para aplicação do guia alimentar, né, para o idoso também. Então, são materiais que eu costumo utilizar, assim, que são muito importantes. Já entrando mais na área da terapia nutricional, né, o idoso já com alguma necessidade ali de saúde um pouquinho maior. Ela perguntou ali se pode deixar esse material fixado, né? Depois a gente pode, eu posso te passar também, Zô, viu? Tá, tu pode me Os pedir nomes. também. São materiais de fácil acesso, né? Que todo mundo pode ter, mas a gente pode enviar pelo direct ali, bem tranquilo, os links, não tem problema. Ela é só enviar um direct e aí a gente envia depois. Então, tá. Então, entrando mais na área da terapia nutricional, então, a gente tem a diretriz da Braskem, de terapia nutricional no envelhecimento, que é de 2019, que eu costumo utilizar bastante, e junto com esse da Braskem, tem o da Espen, que é um guideline, aquele da nutrição clínica e hidratação em geriatria, né, que também é de 2019. Então, são materiais, assim, bem fundamentais que se complementam, né?
E assim como, né, eu acho que não deixa de ser um desafio bem grande, né, Cláudia, porque o idoso também a gente não deixa de ter que ter um olhar mais generalista se tu for atender um público amplo como eu faço, né, porque é uma Uhum. complexidade, quando a gente fala dessa questão da multimorbidade, são muitas patologias e muito manejo nutricional que a gente precisa dar conta. Quando a gente escolhe um nicho bem mais específico, a gente consegue ter, né, uma maior, assim, condensação dessa informação. Então, hoje eu trago esse olhar mais amplo para nós, tá? Então, o que que tem, assim, como o idoso tem a questão das doenças crônicas não transmissíveis, para todas as áreas a gente precisa ter algum conhecimento, né? Desde ali Uhum. do diabetes, da nefro, da cardio, o próprio Covid agora que vem mais com mais um fator para a gente estar estudando, né? O Uhum. câncer também é uma área super específica, até o câncer não é uma área que eu tenho atuado diretamente dentro da Geronto, eu procuro trocar assim com colegas dessa área também, né? Perfeito. Então, a gente tem todas as diretrizes específicas dessa área sendo atualizadas a cada momento e que bom que isso acontece, né? Algumas delas mais atuais, saídas do forninho, assim, menos tempo ali da nefro, do câncer, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre vendo o que está saindo, e estudando e lendo. E também além destas mais gerais, tem aquelas mais específicas também que acometem o idoso, né? Então, por exemplo, o idoso tem, não é só o idoso que tem, mas ele tem muito mais disfagia, então a gente precisa conhecer, né, ali toda essa recomendação, o material do IDSE, por exemplo, que é um material que tem sido bastante trabalhado hoje, entra a úlcera por pressão, demências, a parte da terapia nutricional mesmo, né? Dieta por sondas, toda a parte da suplementação. E também os cuidados paliativos. Eu deixei por último, mas não menos importante, porque é uma área que muitas vezes a gente não consegue ver tanto na faculdade, com Uhum. certeza, às vezes mal vê, né? Mas é uma área tão importante que a gente vê assim que os profissionais, não só nutris, né, precisam estar por dentro, porque a gente se depara muito com essa realidade, né? A gente é bastante intervencionista na hora de deixar de fazer alguma coisa, tem uma insegurança maior, uma dificuldade. Então a gente precisa estudar bastante isso também. Também tem guideline da ESPEN, né? Tem os cursos todos por aí, o tempo todo é informação e atualização, né? E essas áreas mais complexas, elas são também interdisciplinares, então a gente Uhum. precisa ver os pontos de interface entre o nosso trabalho e esses profissionais, né, que trabalham bastante com fono, né, bastante com fonoaudióloga, com geriatras, com neurologista, com farmacêutica, né, então a gente tem muitas coisas para verificar dentro desses aspectos aí, né. Perfeito. Então, como dá para ter uma ideia da amplitude de conhecimento que, como você falou, na verdade, o tema em si é geriatria, é 60 a mais, é idoso, mas os conteúdos em si que o nutricionista precisa estar habilitado nessa área, eles são dos mais diversos, né? Desde uma deficiência de um elemento lá, um zinco, até daqui a pouco uma disfagia, algo mais complexo, assim, né? Que ele vai precisar ter, ou um outro olhar, né? Então, é um estudo, por isso dá para entender também a sua trajetória, né? Porque para chegar onde você chegou hoje precisa, né, de um tempo para você conseguir abordar tudo isso e conseguir também hoje focar num atendimento amplo, né? Porque hoje para focar nesse atendimento amplo precisa realmente experiência na área, né? E esse tempo de dedicação para conhecer todas as pequenas áreas, né, da Claro, geriatria. e aí a gente observa que não existe um guideline único, embora tenha um bom guideline, Uhum. né? O pessoal perguntou ali o título do material da Braspen, eu Braço. acho que é a diretriz
de terapia nutricional no envelhecimento. Provavelmente é esse Pode que ser, eu perguntaram acho que ali, sim. né? E até que essa questão de colocar os links ali, quem entra no site da Braskem, é um site muito, muito bom da gente circular, né? Volta e meia ali. Então, para quem entra ali, tem uma parte que tem os links de vários desses guidelines que eu falei. Tem da ESPEN, da ASPEN, ADA 2019, Ele já né? consegue E trazer da vários própria ali, né? Braskem. Então, vocês já conseguem entrar e já clicar ali no link e já acessar todo o material. Tá? Então, isso já facilita bastante, né? Isso, e Eu da mesma mesma forma, corro ali quando perfeito, e da precisa. mesma forma o guia alimentar também, né? Ele é bem fácil de ser acessado, se colocar na busca mesmo, guia alimentar para a população brasileira, ele já vai dar o link do PDF para a última versão ali, porque ele é disponível hoje, né? Então, mas qualquer Sim. dúvida também podem nos acessar, não tem nenhum problema. E continuando, Raquel, eu vou te pedir assim, vou sugar mais conhecimento de ti, porque eu estou fazendo várias Vamos lá, anotações, vamos aproveitar. tendo Vamos vários aproveitar. insights. Já a gente falou, né, sobre todas essas particularidades e necessidades aqui, né, que decorrem tanto dos 40 aos 100 anos aqui, que são particularidades, enfim, que acontecem em todas as fases da vida, né? Mas mais específico, assim, como eu vou praticar essas recomendações todas que eu vejo nos guias e tudo mais, se tem alguma ideia, assim, de como o nutricionista poderia fazer. Ah, pois é, eu acho que o desafio maior ainda é esse, né? Porque ler, sentar, estudar é o desafiador nos dias de hoje, mas a gente faz, né? Isso. Na hora de colocar em prática, né? De fazer essa tradução ali do conhecimento para aplicar junto ao paciente. É determinante para que tudo isso realmente aconteça de fato, né? Aquilo que a gente espera que seja feito. Então, uma das coisas, né, muito importantes que eu verifico, assim, é que muitas desses guidelines trazem algumas restrições, né, alimentares. Ah, não pode isso, não pode aquilo, deve ingerir tal coisa. A gente se baseia muito nessas recomendações dietéticas e de nutrientes, né. Na hora, né, de aplicar isso, a gente precisa tentar fazer isso de uma forma mais gentil, né? Então, tentar evitar o reforço da imagem que nós, nutris, muitas vezes temos perante a comunidade. Tá? Então, isso agora já é meio estremecedorzinho aqui, porque a gente fala, né, tanto, mas a gente percebe, assim, que muitas vezes o paciente chega na consulta e ele diz, eu estava com medo de vir, eu tenho medo que corte tudo, porque a gente tem essa fama. Ela é um ranço, Uhum, assim, de longa data, né? Então, eu penso uhum. assim, uma das principais barreiras que eu tento quebrar de início é isso. Porque se eu não quebrar isso já na primeira consulta, ele não volta mais, ele não vai aderir, ele não vai se vincular comigo. Perfeito. Se eu for muito prescritiva, se eu não tiver uma escuta ativa, empática, né? Hum. Então, eu posso entender muito da necessidade nutricional dele baseada nas diretrizes, mas eu preciso entender mais sobre aquela pessoa, o contexto que ele está inserido, o que ele veio buscar na consulta comigo, qual é a expectativa dele e o que ele dá conta. Né? São vários aspectos, na verdade. Então, não adianta eu dizer, no seu caso, dou ali uma lista de 10 coisas que ele precisa mudar ali na vida dele, no hábito alimentar, né? Muitas vezes ele vai pegar essa folhinha, esse papel ou o aplicativo ali que a gente passou ali um plano alimentar e não vai mais olhar, né? Então, eu sempre costumo trabalhar essa recomendação baseada em todos esses aspectos aí. Porque às vezes ele não está interessado em algumas coisas ou ele não está preparado naquele momento para algumas mudanças, né? Então, isso que eu Uhum. falo da nutrição comportamental, como sendo algo transversal a todos nós, não importa a área, né? Eu penso que a gente tem que explorar Perfeito. mais ela
na área do envelhecimento, poucas pessoas trabalham com isso ainda, já é um convite, né? E então isso é fundamental para qualquer adesão, para qualquer vínculo e para qualquer mudança que vai valer, vai impactar na saúde da pessoa, né? Eu posso te interromper, Raquel, só Claro, um minuto já claro. aproveitando esse gancho que você falou, dessa questão da escutativa e da parte do comportamento nessa faixa etária, porque a gente vê muito em adolescentes, né, em jovens, falando sobre comportamento alimentar, enfim, por essa questão do corpo, e como é que é a realidade no paciente idoso, de transtornos ou algo assim, você vê isso muito na prática? Não, eu não verifico, 0% transtornos eu tenho me deparado, tá? Uhum, Não é dentro desse enfoque, é num enfoque, eu acho que da perspectiva do trabalho com a entrevista motivacional, perfeito. né, com o Uhum, aconselhamento nutricional, do entendimento das mudanças do comportamento alimentar associados à idade que não vão para essa linha aí do adolescente, né? entendi. Tem outras realidades assim mais de depressão, né, outras Uhum, questões ali que influenciam e do comportamento relacionado às doenças crônicas também, como que é esse funcionamento, né? Então, uhum, é uma outra pegada, assim, bem, né, de como a gente pode trabalhar com esse idoso, com esse paciente, para que ele tenha uma aceitação melhor, né, para ele que ele uhum, possa nos sinalizar as vias que vão nos levar a bons resultados, né? Então, é perfeito. Eu bem posso nesse até colocar, sentido. tive uma experiência no ambulatório aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, de doenças crônicas especificamente, né, na parte da endocrinologia, e era justamente isso, era muito mais o papel do nutricionista, muitas vezes fazer a escuta ativa e orientar o paciente, por exemplo, quando ele descobre que ele tem um diabetes do tipo 2, quando ele se vê hipertenso, né? O quanto isso vai afetar, né? E o quanto a gente precisa saber, talvez explicar de uma forma que outro profissional não vá ter tempo de explicar, né? Essas questões da como é que isso ocorre e a importância da alimentação nesse sentido, né? Enfim, aqui estou só citando dois exemplos, né? De Muito doenças bom. crônicas, mas Porque a gente observa, Cláudia, doenças crônicas, assim, pacientes jovens hoje com Parkinson, né? Que é uhum, difícil a própria aceitação da doença, mas o quanto a gente precisa trabalhar isso numa perspectiva positiva, valorizar tudo de bom que ele traz ali, que ele já realiza, o que ele pode agregar de uma forma gradativa na rotina dele, que possa impactar positivamente na sequência ali dele, desse tratamento, né? E lembrei de um outro exemplo agora também, que eu trabalho bastante, que é com aqueles mais avançados já com doença de Alzheimer e Parkinson, né? Que eu trabalho direto daí com o familiar. Na maioria das vezes é uma filha ou um filho, né? Ou uma esposa, assim. E o quanto que a escutativa é com o familiar, né? E que às vezes tem um paciente ali que não está se alimentando, a gente faz de tudo, faz adequação do contexto alimentar, suplementação toda possível dentro da condição que ele tem, e ele vai perdendo peso e a gente não tem resultado, né? O quanto a gente tem que ter essa escuta, o familiar está muito angustiado, né? O que que eu faço? Então, a gente tem que trazer também as evidências do não fazer, né? A gente tem uhum, aí uma cartilha toda também da SBGG, que é para questão da hidratação e alimentação na demência, né? O quanto que muitas vezes uma dieta enteral não é indicada numa demência avançada, o que se tem de benefício e risco com isso. Então, é muita escuta com o familiar também, a gente apoia, é emocional também, né? uhum. O nosso trabalho não é simplesmente prescrever ali, ou dar a notícia que não, eu não indico isso, indico aquilo, mas o quanto escutar, pois é, eu entendo, não é fácil, mas como é que eu não vou dar comida para ela? Pois é, então vamos pensar assim, a gente já entra em questões filosóficas, né? Então tem que
realmente ter um embasamento para isso, né? Para chegar e discutir ali, não falar também coisas que às vezes eu também tenho coisas que eu não sei, né? Claro. Todo mundo. Então, a gente poder se embasar para dar conta, mas também aquilo que não souber, humildade, e vou buscar e te dou a resposta, né? Ou não temos resposta para isso aí. Estão perguntando ali se vai ficar gravada a live Vai, aí. vai sim, pode. Tá, Pode seguir com obrigada os seus compromissos e não esquece de ver a live depois, então, Zonutri. por isso. Que bom, a Zó é uma aluna bem querida, uma Nutri, bem, bem, Bem bem, aplicada. bem aplicada. Tem várias queridas aqui presentes. Bem, obrigada pela presença e o carinho, meninas. Bem, você falou dessa parte do comportamento como sendo transversal, né, para aplicação na prática. Teria alguma outra orientação, assim, mais geral, talvez que. Uma outra questão que eu acho que pega bastante assim o Nutri que atende o idoso, quem trabalha com idoso mais com alguma doença crônica já mais avançada, ou com idade, ou até com enteral, como tem uma prevalência alta de risco nutricional e desnutrição, né, nessa faixa etária. Então, além do conhecimento dos guidelines em si, tem a questão também de conhecer o mercado, o que tem de produtos no mercado. Não basta saber as diretrizes, né? Uhum. O que a gente vai oferecer, então, para essa pessoa? É comida, boia? Não adianta só discurso, né? Então, por exemplo, eu tenho usado essa palavra desafiadora umas 500 vezes, mas enfim, que eu considero bastante para mim desafiador, é estar sempre atualizada com os produtos do mercado, todos os suplementos nutricionais, sejam eles completos ou isolados, de proteína, de módulos, de fibra. Hoje em dia a gente tem prebiótico, probiótico, pós-biótico, né? Tem tudo. Tem mais a área dos fitos aí também, que ainda não é uma área minha, que eu me interesso bastante, mas que eu ainda não estou habilitada, né? Mas, enfim, são muitos laboratórios, embora, claro, a gente escolhe aqueles laboratórios que são mais, né, que estão aí no mercado mesmo, e procura conhecer todos os suplementos mais específicos, mais gerais, em pó padrão, líquido específico, líquido geral. Tem que saber o sabor, se é bom. Não é porque eu não gosto que ele não vai gostar, mas eu preciso saber para poder indicar o que eu estou indicando para o paciente, né? Eu preciso saber o preço, quanto por mês ele vai gastar com isso, verificar com ele essa possibilidade, né? Saber onde tem para vender. Um desafio também a pessoa às vezes mora numa cidade que não tem a distribuidora do produto lá. Então, como que faz para pedir? Como que faz para chegar lá ou não chega, né? Então, isso tudo. E quando a gente trabalha com enteral também, que é o meu caso, tem mais todos os produtos de nutrição enteral, né? Então, saber de material, saber como funciona, saber orientar. Então, é outro aspecto, assim, que a gente precisa pensar na hora de escolher qual idoso eu vou atender. Tem várias nutricionistas que, como não tem essa formação da terapia nutricional, às vezes não basta só a formação, é importante ter uma experiência também, né? Porque são coisas bem complexas. Mas tem algumas pessoas que optam por não atuar nessa área, atua só no consultório ou faz só domiciliar, né? Então tem tudo isso, tem que ou escolhe fazer tudo e se enlouquece assim, que nem eu tô sempre em dívida comigo mesmo, né? Ainda a gente está num processo, né, de evolução pessoal, sempre, cada dia é o melhor de nós, eu também estou sempre me adaptando. Eu não sei daqui a quanto tempo se eu vou continuar fazendo tudo isso que eu estou fazendo hoje. Hoje estou fazendo isso e mais algumas coisitas aí de empreendedorismo, trabalhando com vinho, mais milhares de coisas que apareceram na minha vida. Mas daqui a pouco eu vou me especificar, né, para algumas questões aí do idoso. Mas hoje eu gosto de trabalhar com tudo, eu tenho isso tudo na minha vida, assim.
né? Uhum. Mas pode ser que eu faça alguma opção. Qual o caminho mais efetivo para se manter nesse mundo dos suplementos? Propagandista? Ah, com certeza eu tenho como grandes aliados os representantes dos laboratórios. Olha, me ajudam muito, né? Trabalham Uhum. numa perspectiva ética, com certeza. A gente Perfeito. precisa, né, ter esse conhecimento até do que o nosso código de ética preconiza em relação a uma prescrição, né, que não deve ser Uhum. só focada e única num produto ou num laboratório, Perfeito. né, e não levar a ganhos com isso, mas os representantes nos ajudam, nos fornecem materiais, nos fornecem amostras, a gente experimenta. É um grande caminho para chegar nesse conhecimento, né? Uhum. E também as lojas que vendem, comercializam, as distribuidoras, que as pessoas também batalham muito nessa área da nutrição e são bem parceiros. Então, as farmácias também, né? As farmácias magistrais, a gente precisa se Uhum. aproximar. Farmácias comuns que vendem tudo também, muitas coisas, até os supermercados já vendem suplementos de várias marcas hoje em dia para o paciente, né? Outros já são mais específicos, não tem, mas a gente tem que conhecer o mercado mesmo. Eu vou no supermercado, eu olho o que tem na prateleira, ah, tem esse, não tem aquele, né? Então eu procuro já também indicar para o paciente aquilo que está mais acessível, que ele não precisa ter Uhum. trabalho para ir atrás, né? Uns vão preferir uma teleentrega, pedir. Então isso é muito. Tem também o guia de dietas que eu utilizo e recomendo da Melissa Rosa, que trabalha bastante com a nutrição em ILPI, né? Somos bastante parceiras, fomos colegas de muitas coisas, inclusive do doutorado, que ela está finalizando agora também lá na Geron. Então, ela tem um guia também de dietas, que está sendo lançado agora, que contempla ali todo um apanhado dos principais produtos do mercado, né? Então, eu uso o guia dela, mas eu ainda faço o meu guia para mim, né? O que Uhum. é o meu Perfeito. guia? Quais os produtos que o meu perfil de paciente mais precisa? E ali eu coloco somente aqueles que eu levo na minha colinha. Eu tenho uma colinha Uhum. também para os atendimentos, eu não sei tudo de cor, né? Até porque sempre há algo novo para ser agregado ali no meu material de consulta, né? Vamos falar um termo mais bonitinho, assim. Claro, e até porque o nutricionista nesse sentido ele é um facilitador, né? O paciente muitas vezes ele precisa esse auxílio para a organização ali, de como é que vai ser esse processo, essa questão da logística, da aquisição de suplementos, vai dar conta no mês, no planejamento a longo prazo, isso vai durar, esse tratamento vai durar 6 meses, o quanto vai gastar para o nutricionista conseguir mostrar na prática, né, para o paciente aquele tratamento, para ele se tornar mais palpável também, né, e ele conseguir se planejar, né, tudo isso faz parte também. A gente Uhum. está chegando mais para o final aqui, a gente tem 10 minutos. Ah, Eu tenho ainda duas perguntas para te fazer, tá. Raquel. Então, eu acho que assim, antes de tudo, eu gostaria de falar para ti assim, uma questão que eu achei bem importante, que são os cenários de atuação emergentes para o atendimento do idoso. Quais são eles hoje? Então, eu gostaria que Sim. você apanhasse um pouquinho desse Sim, tema. os cenários mais tradicionais que a gente já tem atuado, que já são reconhecidos na nossa resolução, nós conhecemos bem, né? Mas dentro desses também tem recebido destaque, assim, o atendimento domiciliar teve um crescimento muito grande, né, durante a pandemia. Isso tem se verificado e é uma tendência. Então, assim, eu fortemente recomendo quem for trabalhar com terapia nutricional a trabalhar com o domiciliar, porque é uma área que a gente tem bastante autonomia, né? E é uma área que valoriza também o nosso trabalho Uhum. em termos de remuneração. Então, vale super a pena, a gente consegue apoiar bastante a família, o paciente, entrar ali naquele cantinho íntimo ali da casa do paciente, consegue reconhecer muitas coisas importantes relacionadas à alimentação ali e fazer esse trabalho bem, bem assim de perto. E também mais recente, né, que é a telenutrição, que apesar de ser algo bem novo e parece simples como
fazer uma chamada de vídeo é algo complexo, um processo também de trabalho que requer cuidados éticos, de sigilo, né? E que seja resolutivo ali também para o paciente. Então, a gente tem que pensar em muitos pontos para fazer a tele, né? Eu sou super fã, porque eu penso assim que encurta muitas distâncias, ajuda muito as pessoas que não estão na condição de ir numa consulta naquele momento, que estão em outro local, outra cidade até. Então, eu acho que é muito interessante. Tenho feito e pretendo continuar, né? Vejo que muita gente ainda não tem feito, mas eu penso que é um caminho também bem interessante e que, apesar de ser um processo, é só a gente se dedicar também, se organizar, estudar as etapas, tem cursos para isso, tem consultoria, tem tudo, né? Tudo à mão para a gente poder começar a fazer esse trabalho que nos pertence, né? Muito bom. Então, eu Perfeito, até ressaltaria essas duas áreas aí, Perfeito, até principalmente. para você conseguir atender, você, por exemplo, né, que estava aqui no Rio Grande do Sul por um bom tempo, né, provavelmente tem pacientes daqui e consegue atendê-los, né, de Florianópolis, né, coisa que não seria possível se a gente não tivesse essa abertura, né, para fazer esse tipo de Eu atendimento. sempre falo que o meu primeiro paciente de telenutrição, que foi em abril do ano passado, ele morava aqui em Santo Amaro, da Imperatriz, em Floripa, que é como uma grande Florianópolis, assim. E no meio da pandemia ele foi para o Pará, né? Que é uma outra residência que ele tem. Eu continuo acompanhando ele até hoje. Estando ele em Floripa ou no Pará, ele não deixa de fazer a consulta quinzenal dele comigo, toda a pandemia. Então, é um exemplo, assim, a se considerar, né? Que se Com não fosse certeza. isso, não seria possível, né? E até para o nutricionista valorizar, continuar valorizando o trabalho, adaptar o do presencial para essa telenutrição e continuar, né, colocando como seu trabalho, né, as questões de precificação e tudo para levar como é o mesmo atendimento, ele vai dar o mesmo retorno, né? Ele tem que colocar isso em mente, assim, que dessa questão da valorização, né? Não subvalorizar o trabalho por ele ser via videochamada, né? Muito pelo contrário, né? Ele está fazendo uma Qualificar. prestação de serviço e só se qualificar para fazer da melhor forma. Ó, aqui tá Isso. falando que tem paciente da Áustria, ó. É. Agora também, muito legal isso, né? Daí também semana que vem agendou uma paciente comigo e disse, eu tô em Portugal. Então, não tem, né? Não tem como não ver o lado bom, né? Da telemedicina. É olho no olho também. A gente tá ali, escutativa, tá presente, ajudar, né? Então, é isso aí. Tem que adaptar Perfeito. algumas questões, mas de coletas de dados ali, tudo, mas isso é possível. É a adaptação, né? A questão de se adaptar a esse novo modo. E para finalizar, Raquel, eu gostaria, assim, foi. Antes, eu já quero começar te agradecendo, assim, você conseguiu apanhar de forma breve, mas aprofundada e foi excelente, assim, trouxe um monte de conteúdo para nós, assim, ter uma ideia do quão abrangente é essa área de atendimento, né, da geriatria, gerontologia, né, ela, enfim, é um conhecimento bem grande, né, digamos assim, e eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem, assim, qual a mensagem que a doutora Raquel, hoje, com super experiência e conhecimento nessa área, deixa para as outras nutricionistas? Então, eu, na minha humildade, da minha super experiência, de todo esse tempo, de todo esse estudo, toda essa formação, eu quero dizer que eu não posso me dar o luxo de deixar de estudar nenhum dia, né? Eu preciso, tá ralando ali. Se eu não quiser ficar para trás, né? É uma escolha. É uma escolha. Eu estou sempre vendo um curso, sempre lendo alguma coisa, adquirindo um livro, baixando um guideline. E agora, o que é isso, o que é aquilo, sempre me enlouquecer, né? Então, eu quero dizer que, né, a Paty aí é super estudiosa também, as meninas, não dá para parar, né? Então, vamos aproveitar. Eu acho que essa pandemia tem sido uma oportunidade, por exemplo, essa live está acontecendo graças a isso. Antes ela não aconteceria dessa forma, né? Esse Uhum. jeito que a gente pegou de comunicar, de trabalhar, de se encontrar, né? Então, eu estou aproveitando bastante
essa facilidade tecnológica para sempre, claro que é muito conteúdo que é disponibilizado, eu vou filtrando sempre aqueles que para mim são mais importantes a cada momento, né? E vou botando na minha agenda, live tal, lançamento tal, vou acompanhando aí os principais perfis aí do Instagram para mim, por exemplo, que a gente não pode deixar de acompanhar do CFN, né? Para a gente se manter atualizada nas resoluções, todas as nutris das áreas que a gente mais trabalha, e também do próprio IPGS, né? Que eu vi que tem bastante conteúdo. Eu não estava seguindo ainda, agora já estou seguindo vocês, né? E eu observei que tem conteúdo muito bom, né? A semana passada já teve aquela, não sei se foi semana passada ou quando que foi que teve a live da resolução nova com a Magda, né, e a Aline, estava muito boa também, e eu já assisti depois, então a importância da live ficar gravada também, né, sempre que a pessoa pode resgatar. Então vamos estudar e vamos nos diferenciar, adquirir, assim que a gente adquirir segurança e transmite isso para os pacientes e os outros profissionais que vão nos indicar, os pacientes também, né. Perfeito, isso mesmo. Nós somos uma rede, né? Como você mesmo falou durante a live. Se você não consegue atender aquela demanda, você encaminha para um outro nutricionista, um outro profissional. Por isso é importante a gente estar sempre aparecendo e se conectando com outros profissionais, né? Para poder ter essa ligação. Eu tenho Nutri que consulta comigo, Nutri que me chama para atender a avó, mas porque são outras áreas, a gente não precisa saber tudo, dizer tudo, né? E reconhecer, né? Essa parte do reconhecimento do outro profissional como uma pessoa que é da área, que não, ele sabe mais sobre determinado assunto. Eu reconheço que tal profissional é destaque em tal área, então eu vou fazer isso. Isso não vai me deixar menos nutricionista, muito pelo contrário, né? Isso só vai colaborar com essa rede que a gente cria, né, de profissionais. Com certeza. Tá certo, Raquel, muito obrigada pela tua participação. Obrigada por ter dedicado o teu tempo aqui para Super ensinar para os agradeço outros. também. Contem comigo, qualquer coisa. Tá bem, então. Obrigada, pessoal, também que esteve aqui, aos alunos da Raquel também que estavam aqui, Nutris, seguidoras aqui do nosso perfil do IPGS. Muito obrigada e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Raquel. Até.